Você sabia que neste exato momento, a apenas 150 milhões de quilômetros de distância, existe um lugar onde a temperatura chega a incríveis 15 milhões de graus Celsius? Um lugar onde a pressão é 250 bilhões de vezes maior que a pressão atmosférica da Terra? Estou falando do núcleo do Sol, o coração pulsante da nossa estrela, onde acontece a mágica que mantém toda a vida no nosso planeta funcionando. E hoje, você vai embarcar comigo numa jornada impossível até lá. Imaginem por um segundo, se pudéssemos construir uma nave espacial capaz de resistir a temperaturas que derretem qualquer material conhecido pela humanidade, e se pudéssemos de alguma forma atravessar camadas e camadas de plasma superaquecido, o que encontraríamos no centro absoluto do Sol? A resposta vai te surpreender, porque o núcleo solar não é apenas um lugar extremo, é literalmente a usina de energia mais poderosa do sistema solar, uma fornalha nuclear que funciona há mais de 4,5 bilhões de anos sem parar nem por um segundo. Mas antes de mergulharmos nessa aventura científica incrível, me conta aqui nos comentários, você já parou para pensar de onde vem toda a energia que o Sol produz? Porque a resposta não é tão óbvia quanto parece, e durante muito tempo, até os cientistas mais brilhantes do mundo ficaram completamente perdidos tentando explicar esse mistério. Vamos começar nossa jornada entendendo o que exatamente é o núcleo solar. Imagine o Sol como uma cebola gigante, com várias camadas sobrepostas. A camada mais externa, que conseguimos ver da Terra, é a fotosfera, com uma temperatura apenas de 5.500 graus Celsius. Mas conforme vamos descendo em direção ao centro, as coisas ficam progressivamente mais intensas, mais quentes, mais densas, até chegarmos ao núcleo. O núcleo solar ocupa apenas cerca de 2% do volume total do Sol, mas aqui está o detalhe impressionante. Essa pequena região central concentra nada menos que 34% de toda a massa da nossa estrela. É como se você pegasse 1/3 do peso de uma pessoa e concentrasse tudo numa bolinha do tamanho de uma uva. A densidade lá dentro é tão absurda que 1 centímetro cúbico de material do núcleo solar pesaria cerca de 150 gramas aqui na Terra. Mas o que realmente acontece nesse lugar extremo? A resposta está numa palavra que mudou completamente nossa compreensão do universo: fusão nuclear. No núcleo do Sol, a cada segundo, 600 milhões de toneladas de hidrogênio são transformadas em hélio através de um processo que os cientistas chamam de cadeia próton-próton. E aqui vem a parte mais incrível. Nessa transformação, uma pequena quantidade de massa simplesmente desaparece e se transforma em energia pura. Einstein já tinha previsto isso com sua famosa equação E = mc2. Mas quando aplicamos essa fórmula ao Sol, os números são de tirar o fôlego. A cada segundo, o Sol converte 4 milhões de toneladas de massa em energia. Para você ter uma ideia do que isso significa, essa quantidade de energia é equivalente a explodir 100 bilhões de bombas de hidrogênio por segundo, durante bilhões de anos, sem parar. Agora você pode estar se perguntando: como é possível que átomos de hidrogênio se fundam para formar hélio? Afinal, todos os núcleos atômicos têm carga positiva, e cargas iguais se repelem, certo? Esse é um dos aspectos mais fascinantes da física do núcleo solar. Para que a fusão aconteça, os prótons precisam se aproximar tanto que conseguem superar essa repulsão elétrica e permitir que a força nuclear forte entre em ação. Mas aqui está o problema. Mesmo com a temperatura absurda de 15 milhões de graus, a energia cinética dos prótons ainda não deveria ser suficiente para superar completamente a barreira elétrica. Então, como a fusão acontece? A resposta está num fenômeno quântico chamado tunelamento. Os prótons literalmente atravessam a barreira energética, como se fossem fantasmas passando através de uma parede sólida. É importante entender que a fusão nuclear no Sol não acontece como uma explosão descontrolada. Na verdade, é um processo surpreendentemente delicado e autorregulado. Quando a temperatura no núcleo aumenta,
a taxa de fusão acelera, produzindo mais energia e mais pressão. Essa pressão extra faz o núcleo se expandir ligeiramente, o que diminui a densidade e a temperatura, desacelerando a fusão. É como se o Sol tivesse um termostato natural, que mantém tudo em equilíbrio perfeito. Esse equilíbrio entre a força gravitacional tentando comprimir o Sol e a pressão da radiação tentando expandi-lo é chamado de equilíbrio hidrostático. É literalmente uma batalha cósmica que acontece a cada momento, e é essa batalha que determina o tamanho, a temperatura e o brilho do Sol. Se a gravidade vencesse, o Sol entraria em colapso. Se a pressão da radiação vencesse, o Sol se expandiria até se desintegrar. Mas talvez o aspecto mais impressionante do núcleo solar seja o tempo que a energia leva para sair de lá. Quando um fóton de luz é criado no núcleo através da fusão nuclear, ele não viaja diretamente até a superfície. Em vez disso, ele embarca numa jornada épica que pode durar entre 10.000 e 170.000 anos. Isso mesmo, a luz que está iluminando seu rosto neste momento pode ter sido criada no núcleo do Sol antes da invenção da agricultura. Por que demora tanto? Porque o interior do Sol é incrivelmente denso e opaco. Os fótons são constantemente absorvidos e reemitidos pelos átomos, seguindo um caminho completamente aleatório, como uma pessoa bêbada tentando sair de um labirinto. Eles literalmente caminham do núcleo até a superfície, colidindo trilhões de vezes pelo caminho. Quando finalmente chegam à fotosfera, esses fótons escapam para o espaço e viajam os 150 milhões de quilômetros até a Terra em apenas 8 minutos e 20 segundos. É uma jornada que combina escalas de tempo absolutamente incompreensíveis. Dezenas de milhares de anos para atravessar o Sol, seguidos por alguns minutos para cruzar o sistema solar. Agora, você pode estar se perguntando, como os cientistas descobriram tudo isso? Afinal, nunca enviamos uma sonda ao núcleo do Sol e provavelmente nunca vamos conseguir fazer isso. A resposta está numa partícula fantasmagórica chamada neutrino. Durante a fusão nuclear, além de energia e hélio, o Sol também produz neutrinos, partículas tão pequenas e elusivas que podem atravessar a Terra inteira sem interagir com um único átomo. Os neutrinos solares chegam à Terra em quantidades astronômicas, cerca de 65 bilhões deles atravessam cada centímetro quadrado do seu corpo a cada segundo. Mas eles são tão difíceis de detectar que os cientistas precisaram construir detectores gigantescos, enterrados profundamente no subsolo, para capturar alguns poucos neutrinos por dia. E sabe o que é mais incrível? Esses neutrinos nos contam em tempo real o que está acontecendo no núcleo do Sol neste exato momento, porque eles escapam diretamente do núcleo sem demora. Através do estudo dos neutrinos solares, os cientistas confirmaram que nossa compreensão da fusão nuclear no Sol está correta. Mais do que isso, eles descobriram que os neutrinos têm massa e podem mudar de sabor durante sua viagem, uma descoberta que rendeu o Prêmio Nobel de Física e revolucionou nossa compreensão da física de partículas. Mas o núcleo solar guarda ainda outros segredos fascinantes. Por exemplo, você sabia que o núcleo gira mais rápido que as camadas externas do Sol? Através de uma técnica chamada heliosismologia, que estuda as ondas sonoras que se propagam pelo interior solar, os cientistas descobriram que o Sol não gira como um corpo sólido. O núcleo completa uma rotação em cerca de 27 dias, enquanto as regiões polares da superfície levam 35 dias. Essa rotação diferencial cria campos magnéticos complexos que se estendem por todo o Sol e além. É como se o núcleo fosse um dínamo gigante, gerando campos magnéticos que influenciam tudo, desde as manchas solares até as tempestades geomagnéticas que podem afetar nossos satélites e redes elétricas aqui na Terra. E aqui está uma pergunta que vai fazer você repensar tudo. O que acontecerá com o núcleo solar no futuro? O Sol não vai brilhar para sempre. Daqui a cerca de 5 bilhões de anos, o hidrogênio no núcleo vai começar a se esgotar. Quando isso acontecer,
o equilíbrio delicado que mantém o Sol estável será quebrado. O núcleo vai começar a se contrair e esquentar ainda mais, até que a temperatura seja suficiente para iniciar a fusão do hélio. Nesse momento, o Sol vai se transformar numa gigante vermelha, expandindo-se até possivelmente engolir Mercúrio, Vênus e talvez até a Terra. Mas o núcleo, esse pequeno coração que conhecemos hoje, vai continuar sua dança cósmica, passando por uma série de transformações até eventualmente se tornar uma anã branca, uma estrela do tamanho da Terra, mas com a massa do Sol atual. É impressionante pensar que esse pequeno núcleo, essa região que ocupa menos de 2% do volume solar, é responsável por toda a energia que permite a existência da vida na Terra. Cada batimento do seu coração, cada respiração que você dá, cada planta que cresce, tudo isso é possível graças às reações nucleares que acontecem neste exato momento no centro da nossa estrela. O núcleo solar é, literalmente, o motor da vida no sistema solar. É uma usina de energia que funciona com uma eficiência e uma estabilidade que nenhuma tecnologia humana consegue igualar. É um laboratório de física extrema, onde as leis da natureza são testadas em condições que jamais conseguiremos replicar na Terra. E talvez o mais incrível de tudo seja que essa jornada ao núcleo solar que fizemos hoje é possível graças à curiosidade humana e ao poder da ciência. Usando apenas a luz que chega até nós, as partículas fantasmagóricas que atravessam nosso planeta e as ondas sonoras que ecoam pelo interior solar, conseguimos desvendar os segredos do lugar mais inacessível do sistema solar. Então, da próxima vez que você olhar para o Sol, sempre com proteção adequada, é claro, lembre-se de que está olhando para a superfície de uma estrela cujo coração bate a 15 milhões de graus, onde a cada segundo acontece uma sinfonia de fusão nuclear que mantém nosso mundo vivo e vibrante. E aí, o que você achou dessa viagem ao centro do Sol? Conseguiu imaginar as condições extremas que existem lá? Se este vídeo despertou sua curiosidade sobre o cosmos, não esqueça de curtir, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo científico de qualidade para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas aventuras pelo universo. No próximo vídeo, vamos explorar outro mistério fascinante: como as tempestades solares são geradas e como elas podem afetar nossa tecnologia aqui na Terra. Vai ser mais uma jornada incrível pela ciência que explica nosso universo. Muito obrigado por ter embarcado comigo nessa viagem ao núcleo solar e até a próxima exploração cósmica.